Boa noite, povo de Deus. Boa noite, igreja. A paz. Boa noite, a paz. Meu nome é Pedro, esse aqui é o Davi. E hoje nós vamos estar dando a EBD para a igreja. E hoje nosso tema é mordomia do tempo. Nós iremos estar falando um pouquinho sobre o tempo e como ser um bom mordomo do que Deus nos deu, né? E antes de tudo, vamos começar orando pela nossa EBD e por tudo que Deus dá para fazer hoje. Fica uma expectativa grande aí, que vai ser bom. Amém? Você ora para a gente, Davi? Ora, pode deixar. Pai nosso que está no céu, eu lhe agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus, por estarmos reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra, Senhor Deus, aprender um pouco mais sobre mordomia do tempo, Senhor Deus, como organizar o nosso tempo, Pai, como estar prostrado aos seus pés, Pai, organizadamente, organizados, Pai. Então, Pai, eu lhe peço, Pai, que aqui o seu Espírito Santo possa vir nesse lugar, Pai, possa encher as nossas bocas, Pai, para que possa chegar ao outro lado dessa tela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos que vamos. De início a gente vai explicar o que é o tempo, né? Existem 3 tipos de tempo, que é o Kairos, o Cronos e o Ion. E o Davi vai explicando mais para a gente sobre o que é tempo e sobre o Cronos e o Ion. Perfeito. Então, o tempo, a gente consegue compreender ele, assim, no dicionário mesmo, seria aquela ideia de que são instantes, certo? São momentos que passaram, estão passando e vão passar, certo? E ainda que passa tudo de uma vez, como a gente vai olhar um pouco mais à frente, que é o Kairos, certo? Então, nesses 3 tempos que o João citou, eu vou falar de 2 deles e o João vai completar com o Kairos. Eu vou falar do Cronos e do Ion, certo? O Ion, ele vai estar dentro do Cronos, certo? O Ion, ele é uma palavra que se encontra lá em Gênesis 1:5, certo? Nessa passagem, Deus criou a terra e se deu o primeiro dia. Certo? Não criou a terra, mas criou o dia e a noite e se deu o primeiro dia. E nesse primeiro dia, esse dia é escrito como Yom, no hebraico. E então o Yom, ele contabiliza o dia de 24 horas, certo? Seria aquilo que a gente tem acesso diariamente, certo? Para poder incluir nas nossas vidas o tempo com Deus, que a gente vai discutir também um pouco mais à frente. E o Cronos, ele é justamente essa ideia de poder contabilizar o tempo. E é o tempo onde nós, seres humanos, vivemos e que temos essa consciência, essa ideia, essa presença nossa mesmo no tempo. Ou seja, a gente consegue quantizar ele, a gente consegue falar que são segundos, minutos, milênios, certo? E a gente consegue se inserir nesse tempo agora, certo? O João vai falar um pouquinho agora do Kairos. Kairos. Vamos que vamos. O Kairos, diferente do Cronos, que é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E a Bíblia fala para tentar mais ou menos dar uma ideia para a gente do que é 1000 dias como um dia como 1000, então é diferente, ele está fora do nosso tempo, né? O tempo de Deus, Deus está fora do nosso tempo. A gente tem que estar limitado, né, a 24 horas, dia, noite, mas para Deus não existe passado, futuro, não existe presente, então 1000 dias como um e um dia como 1000, né? Mas para tentar dar uma ideia melhor, vou dar um exemplo porque quando eu era criança, na verdade, quase tudo na minha vida eu tive que aprender por exemplos, porque eu sempre falava, cara, como pode acontecer isso? E eu não conseguia entender mais ou menos como poderia ser a eternidade. A gente fala, cara, como o tempo de Deus, 1000 dia como um dia como 1000, como que eu vou passar a eternidade no céu, cantando santo, santo, como isso, sabe? E aí um dia eu cheguei para o meu pastor, na época, né, que era o meu pastor, era bem pequeno, ele é pastor dos meus pais hoje, e falei para ele, cara, pastor, como assim eu vou passar a eternidade? Me explica o que é a eternidade. Como assim o dia não vai ter e tudo mais? Ele falou, olha, filho, imagina uma montanha de ouro que vai até o mais alto dos céus, uma montanha muito grande. E ela é de ouro. Só que a cada 1000 anos vem um passarinho e afia o bico nela só uma vez. E vai embora. Depois de 1000 anos, ele volta de novo, afia o bico mais uma vez. E ele faz esse ciclo de 1000 e 1000 anos. Quando essa montanha acabar, de tanto ele afiar o bico, nessa montanha, de tanto ele desgastar ela afiando esse bico de 1000 e 1000 anos, vai ter se passado apenas segundos na eternidade. E eu comecei a ter uma ideia, falar, caraca, então eternidade. Então, para a gente ter algo imensurável para a gente, né? Tipo assim, você fala, cara, eternidade, o tempo de Deus. Então, é muito normal, às vezes, Deus falar uma coisa para você e já aconteceu no tempo dele. Mas no Cronos ainda não. Tipo, Deus falou, olha, quantas profecias a pessoa entrega para a gente vindo da parte de Deus, para ela falar assim, olha, eu vejo você em tal lugar, eu vejo você fazendo tal coisa. Só que para a gente não aconteceu ainda, porque o tempo de Deus é fora do nosso tempo, né?
E Deus tem controle dos dois tempos, certo? E justamente isso que o João citou, é essa ideia de que você tem uma profecia e de que tem algo que vai acontecer na sua vida ainda, que Deus entregou as suas promessas para nós, certo? Como uma delas é a salvação, né? A possibilidade de salvação através de Jesus, mas ainda vão acontecer, certo? E esses vão acontecer, já estão no Kairos, certo? Mas vão acontecer no Cronos no futuro, certo? E daí aqui a gente já consegue partir daquilo que é mordomia do tempo, certo? A mordomia do tempo a gente consegue já ver um pouco que mordomia, como foi explicado em outras lições, seria a parte da administração. Então seria a administração do tempo. O João ele encontrou um versículo muito legal, que está em Lucas. Isso, Lucas 12, a parte do 48 ao 46. Isso. Pode estar lendo? Pode ler esse versículo. Vamos lá. O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar outros servos, e comer e beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Essa passagem ela é muito interessante, justamente pelo fato de descrever um pouco que seria a administração do seu tempo. Isso. Certo? Ser mordomo, né? Ser mordomo do seu tempo. Então, que é o nosso tema, certo? Aqui a gente consegue ver que também a gente vai ser até um pouco, vamos dizer, cobrado por aquilo que a gente passa no nosso tempo, o que a gente faz dele, ok? Então, tipo assim, a gente começa a ver agora que o cristão ele tem que ter uma visão de como aproveitar esse tempo para Deus. É como se, tipo assim, o tempo ele está sob o seu pertence, sob o seu cuidado, mas ele não é seu. Ele pertence a Deus. Deus é como se realmente o que está acontecendo aqui nesse versículo, né? Nesse capítulo de Lucas. Um dono tem uma casa e ele bota sobre o cuidado de um mordomo. Só que a casa não é do mordomo, ele só precisa cuidar. E se você substituir essa casa pelo tempo, é realmente isso. Deus deu tempo para a gente e a gente pode fazer o que quiser no nosso tempo. Só que existe a possibilidade dele voltar e encontrar a gente. Ele falar assim, cara, ele aproveitou bem o tempo dele, ele foi bom, ele foi um bom mordomo do que eu dei para ele. Ou a possibilidade dele falar assim, cara, você pegou o tempo que eu te dei e você foi irrelevante, você não fez diferença em lugar nenhum, você não... Sabe o que eu quero dizer? Exatamente. E o tempo a gente tem que aproveitar de alguma forma, certo? E essa forma seria sendo cristão, ok? Eu fui fazer uns cálculozinhos para a gente poder tentar ver o quanto de tempo a gente tem por dia e o quanto de tempo que a gente tem, que a gente poderia dar para Deus, certo? A gente vai falar um pouco mais à frente da qualidade que a gente pode dar para Deus, né? Mas nesses cálculos que eu fiz, cara, se você pegar, por exemplo, 16 horas por dia, que são 8 horas que você tira para dormir, se você tirar 15 minutos por dia para você ter um contato com Deus de leitura, oração, qualquer um, não dá 2% do seu dia. Dá 1,5 alguma coisa. Então, você vê que você tirar um pequeno tempo do seu dia ion, certo? Você vai conseguir, você vê que ainda é muito pouco, certo? Mas você pode entrar isso com a forma qualitativa, certo? E a gente vai falar um pouco mais disso, né? No sentido de que você tem que orar, mas não orar também de forma quantitativa muito. Você pode até, se você conseguir, ótimo, cara. Deus abençoe. Mas se você conseguir orar aqueles 5 minutinhos, você já está mais perto de Deus do que você estaria sem orar nenhum minutinho. Tem um exemplo muito legal sobre isso. Meu pai ele tem uma fazenda e ele tem um caseiro que fica lá, né? E aí todos os dias esse caseiro que cuida da fazenda liga para o meu pai e fala, olha, aconteceu tal isso, morreu tal coisa, ó, planta tal, eu tive que tirar. E aí, geralmente ele sempre agradece pelo emprego. Porque realmente não é algo dele, ele está cuidando de algo que não é dele, né, esse caseiro. E a mesma coisa a gente faz isso, fala, cara, Jesus, o tempo é seu e obrigado porque você deu ele para mim, sabe? Pelo menos que tirasse nem que fosse 2% ou 5 minutos do seu dia, para você falar assim, cara, pelo menos agradecer, porque é algo que não é meu, sabe? Justamente isso, separar e ser grato, né? E é uma alusão muito, muito legal essa desse caseiro, porque ele é um bom, meu pai considera ele um bom funcionário,
justamente porque ele faz isso. Ele agradece e ele sempre está dando... Ele tira um momento do dia dele, ou pelo menos da semana dele, para falar, olha, aconteceu tal coisa. No caso, transferindo para o que a gente está falando aqui, né, para o nosso caso, que é o dia, o nosso tempo, a gente olhar para Deus e falar, Deus, obrigado, eu fiz isso com o meu tempo, estou fazendo tal coisa, e ter realmente um tempo de qualidade com Ele, né? Com certeza. Mas o maior desafio que a gente tem nesse mundo agora que a gente está vivendo, e mesmo nessa situação, que seria como aproveitar o nosso tempo. Eu achava que nessa pandemia eu ia ter tempo infinito para fazer tudo que eu queria fazer, certo? Agora eu, por exemplo, me colocando, dando meu testemunho aqui, eu estou fazendo o meu TCC, e por conta de estar fazendo TCC, eu falei, nossa, eu vou ter muito tempo para fazer, porque eu posso acordar cedo, vai estar tranquilo, não vou precisar sair de casa. Aí você passa ali 1 horinha no Instagram, você tira mais 1 horinha pro YouTube, vê Netflix, não sei o quê, vai desenvolvendo e acaba que você perde seu dia todo em coisas que você não sabia que estava perdendo o seu tempo, certo? E a mesma coisa acontece até quando você vai olhar para a palavra de Deus. Por exemplo, na hora da sua leitura bíblica, na hora da sua oração. Você está ali naquele momento ali, come alguma coisa, volta a assistir televisão, vai trabalhar, porque algumas pessoas ainda estão trabalhando em casa. Quando você vê, você já perdeu todo o seu tempo. Então, saber se organizar e saber aproveitar o tempo é o que a gente quer discutir aqui agora. Certo? Total. É algo muito legal isso. Porque, como o Davi falou, né, o nosso objetivo comum maior no nosso tempo é ser cristão e, automaticamente, todo mundo sabe do cerne da palavra, cristão é um pequeno Cristo, né, se parecer cada vez mais com Cristo. E sempre vai voltar para aquele assunto, né, que eu só me pareço com quem eu convivo, né? Não importa, tipo assim, eu falar de uma pessoa, sendo que eu não conheço ela direito. Eu posso falar sobre o Davi porque eu conheço ele, eu já passei tempo com ele. E automaticamente isso. Você ser cristão é você tirar um tempo do seu dia, da sua vida, para estar com Cristo e automaticamente você se parecer com Ele, ser cristão. Aí desencarga em ser relevante na sociedade, você fazer a diferença, porque quem se parece com Cristo faz o que Cristo provavelmente fazia, né? Como é que a gente deve aproveitar esse tempo com Deus, certo? A gente já até discutiu aqui que tem que ser com oração, tem que ser com a leitura da palavra, e também a gente queria introduzir também aproveitar o tempo com a sua família, certo? O porquê de fazer essas coisas? Oração, óbvio, não tem nem o que discutir, né? Oração é o contato com Deus, é o que você vai ter com Deus, a sua intimidade com o Pai, certo? Então, tirar aquele tempo de oração é você se abrir para Ele, para que Ele te escute e você receba o Espírito Santo dele também, que tem essa trocazinha na hora da oração. Só quem ora assim, se entrega no quarto de joelhos, sabe o prazer que é receber o Espírito Santo no coração. Certo? Quando você agora pega na parte da leitura bíblica, a leitura bíblica também é outra coisa que, né, você está conhecendo Jesus. Como o João falou, a gente está como ele me conhece, ele pode falar de mim. Então eu tenho que conhecer a Jesus, lendo a palavra dele, para poder falar sobre ele também. E, por último, que eu acho que na parte terrena aqui é o mais importante, depois de Deus só vem a nossa família. Certo? Na família é onde a gente constrói o nosso caráter, é onde a gente constrói aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não acredita. Os pais são muito responsáveis por endireitar e guiar aquilo que a gente é, certo? De forma positiva ou negativa, certo? Mas esse contato com a família faz com que, principalmente para os filhos, com que eles cresçam e que eles entendam o que é o mundo, que eles começam a entender o que é Deus. Certo? Então. Na minha casa, eu tenho um exemplo do meu pai e da minha mãe, e toda hora eles estão discutindo sobre Bíblia, não sei o que, e eu estou sempre aprendendo com eles e formando meu caráter. Eu acompanho isso. E ele acompanha bastante isso. Então, a gente começa a ver que passar o tempo com a família dá um grau maior de sabedoria para os filhos, e também os pais convertem o coração aos filhos, né? Eles também, por exemplo, eu achei um negócio sensacional. Como a gente está nessa pandemia, meus pais e eu, a gente está conversando muito mais. E minha mãe sempre fala, véi ali, véi aqui, a gente fala muito essa gíria, véi. E uma hora meu pai soltou um véi, entendeu? E aí eu percebi que a gente estava dando tempo à família, estava sentando mais à mesa e conversando. Então a gente está tendo esse tempo valioso dentro da família, certo? Então, qual é a questão aqui? Como eu faço para ter esse tempo de oração? Como eu faço para ter esse tempo de leitura? E como eu faço para ter esse tempo com a família? Qualidade, né? Só dando uma... Que é aquilo que a gente falou sobre o Salmo, né? Um Salmo escrito por Moisés.
E ele fala no 12, no Salmo 90, no versículo 12, ele fala assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. É justamente ter isso, ter essa sabedoria, como se Deus entregasse R$100 na sua mão e você fala, cara, eu posso gastar tudo de balinha, mas não, você sabe, eu vou aplicar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou dizimar. Guardar. Você ter sabedoria, guardar, ter sabedoria com algo que Deus te deu. Só que no nosso caso é o tempo, né? E logo depois também tem o que Salomão fala, né? Que é muito importante, tipo assim. Vou estar lendo aqui. Vai. Salomão escreveu Eclesiastes, né? Um dos caras mais sábios da época dele. E até hoje, se brincar, porque é uma sabedoria vinda de Deus, né? E ele escreve assim em Eclesiastes 3. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. É muito legal isso que ele fala, porque realmente há tempo para tudo. E, por exemplo, eu tive uma época da minha vida que eu só estudava. Minha preocupação era só essa. Eu acho que o Davi também. A gente era novo, adolescente, então eu tinha muito tempo para orar. Chegava da escola, fazia atividade ali, ia brincar e falava, cara, mas adolescente ali que eu fui entendendo o que eu precisava orar, né? Eu precisava ter uma vida em Cristo, orava bastante. Só que chegou um tempo que eu precisava trabalhar, no meu caso, treinar jiu-jitsu, que eu sou como competidor, né? Trabalhar e outras coisas da vida, e eu falei, caracas, e eu ficava pesado, eu não oro tanto como eu orava quando era criança, tipo assim. E aí eu aprendi, fui ensinado que há tempo de tudo, e para eu não deixar pesar isso. Cara, agora você está num tempo diferente da sua vida, você tem que trabalhar, é tempo disso agora, sabe? Teve tempo de você buscar e você tentou aproveitar o máximo que você podia, mas o que eu quero dizer com isso é que se põe que você é mãe ou você é pai, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua casa, não se pese porque você não consegue orar 12, tudo bem se você conseguir orar 12 horas ou o dia inteiro, tudo bem, Certeza. mas não se cobre, sabe? Outra coisa que o Davi falou que é muito importante sobre ter o tempo com Deus, é sim muito importante a gente ter o tempo no quarto, tudo mais, sempre que a gente puder, mas a gente não deixar de entender que o Espírito Santo também é uma pessoa, né? Isso. Que assim como eu estou com o Davi aqui, o Espírito Santo também, se a cadeira estiver vazia, eu não estou sozinho, o Espírito Santo está aqui. Eu posso ir daqui para Braslândia de carro, sozinho no carro, e eu vou calado. Mas se for eu, Davi, daqui para Braslândia de carro, e a gente for calado, certeza que a gente tem algum problema. Ou a gente brigou, ou a gente tem alguma coisa. Então, automaticamente, se eu for sozinho, eu não estou sozinho. Eu estou com o Espírito Santo do meu lado. E eu não tenho problema nenhum com o Espírito Santo. Então, eu posso ir conversando com ele, sabe? Então, é muito importante a gente entender isso, que o Espírito Santo é uma pessoa e que, quando você não tiver tempo nenhum, não se cobre. Mas não deixe de ter relacionamento com o Espírito Santo, porque ele está do seu lado 24 horas, né? Com certeza. E sempre frisar duas coisas, principalmente. Criar o hábito de você orar, ler a Bíblia, se habituar a isso e também, eu acho que para mim é o mais importante, que seja isso de uma forma qualitativa, que tenha qualidade na sua oração, certo? Eu mesmo já fiz isso, eu preciso orar 1 hora por dia, já preciso orar meia hora por dia, e às vezes eu mesmo não conseguia organizar minhas orações, não falava direito, acabava que quando você está orando de madrugada você dorme, e você não consegue fazer as coisas. Todo mundo, eu acho que já chegou na situação de acabar dando uma cochilada quando estava dormindo. Quando estava orando. Quando estava orando. Quando estava dormindo, todo mundo cochilou, né? Perdão. E quando estava orando e acaba cochilando. Então, você tira 5 minutos, mas você tira aqueles 5 minutos em que você consegue falar aquilo que o seu coração está precisando, expor, e você pega aquela leitura bíblica, em que você lê aquele único capítulo, lá de Pedro, bem pequenininho, e você consegue extrair o que aquele texto está dizendo, que aquela palavra consegue entrar literalmente no seu coração e você entender o que Deus está querendo falar contigo, sabe? Você ter aqueles 10 minutos com a sua família, mas são aqueles 10 minutos em que o pai entende o que você está querendo dizer, e que vocês brincam, vocês riem, e tem um contato, certo? Que seja 10 minutos, mas que seja um contato, certo? É muito difícil você viver uma vida sem ter
uma vida cristã sem ter aquele momento qualitativo de oração, leitura da palavra e também, por consequência, de família, né? Sim, Aquele contato porque de família. nesse caso, qualidade é melhor que quantidade, né? Porque eu posso chegar... Cara, acho que dá. Pegar 2 dias assim e falar, vou só comer, beber água, não vou dormir. E só ler a Bíblia. Acho que 2, 3 dias, 4 dias assim, uma pessoa consegue destrinchar tudo. Só que se você for perguntar, cara, que estava escrito em tal lugar, a pessoa vai falar, não lembra. Não dá. Então, realmente ter qualidade de destrinchar, né? Isso que você está falando. Isso. Muito bom. Só que aí vem aquele problema, que também o João falou, que eu sou pai de 2 filhos, eu preciso trabalhar, eu sou mãe, eu cuido de 2 filhos o dia inteiro. Eu só consigo lembrar de uma irmã que a gente tem aqui na igreja, da Liz, que a Liz conta muito isso nos stories dela do Instagram. Eu sou mãe de 2 filhos, eles estão o dia todo comigo. Pegando o exemplo dela, ela está sempre em contato com os filhos, e às vezes não sobra tempo para ela, e a gente fica, cara, como eu vou ter um tempo qualitativo? Às vezes que eu estou cansado, às vezes eu não estou na vibe, não estou na vontade. Então, isso me veio muito a passagem que está em Lucas 8 e Lucas 11, que fala da perseverança na oração e na perseverança de pedir a Deus, certo? A gente também pode encontrar isso lá em Mateus 7,7, certo? Que é você olhar para Deus e falar, Deus, me dá um tempo para poder estar contigo. Aí você fala assim, pô, não, beleza. No outro dia, Deus, me dá um tempo para poder estar contigo e perseverar. Na passagem de Lucas 7,8, vai falar, agora eu acho que, não, de 8, no Lucas 8, vai falar sobre a mulher, não, a mulher é no 11, perdão, gente. Em Lucas 11, vai ter a passagem da mulher e do juiz, certo? Em que a mulher chega ao juiz e fala, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz fala, não, agora não, agora não, agora não. Só que de tanto a mulher pedir pro cara, ela vai falar, velho, ele vai falar, cara, bora fazer assim, eu vou julgar a sua causa. De tanto você me pedir. E Deus da mesma forma. Se o juiz que era mal não queria julgar a causa da mulher, Deus, que é bom, vai nos escutar. Então, nessa perseverança de Deus, por favor, me dá um tempo, me dê 15 minutos, me dá 20 minutos, me permita estar com você. Nessa perseverança, a gente vê que Deus responde, que nos entrega esse tempo necessário. Certo? Bater e abrir se fusar, né? Bater, abrir se fusar. Exatamente. É muito legal isso. Isso da qualidade é muito bom exemplo. A gente tem exemplos muito... A Samaritana, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de usar sobre isso, em João 4. Ela encontra Jesus e Jesus passa... Ele não passou, acho que não acredito, né? A história não conta, mas eu acredito que ela não passou mais de 1 hora com a Samaritana. E logo depois que ela conheceu Jesus, a história diz que ela subiu em um lugar, provavelmente num tronco de árvore, qualquer lugar assim, e ela só falou poucas coisas de Jesus. Eu encontrei um cara que ele disse tudo que eu fazia e ele só mudou minha vida. E aí, logo após, o versículo fala que o número de seguidores de Jesus praticamente dobrou. O que acontece? Ela não jejuou 3 dias. Ela não passou 10 dias assim, subindo, descendo o monte. Ela não destrinchou a Bíblia todinha. Ela só teve um encontro de qualidade com Jesus. E aquilo foi suficiente para mudar a vida dela e ela começar a arrebatar. Eu nunca consegui subir num lugar, pregar e dobrar o número de seguidores de Jesus. Tipo assim. E olha que eu nasci no berço cristão. E ela teve pouco tempo de encontro com Jesus, mas foi de qualidade, sabe? Amém. Então, a gente queria falar muito do que é esse tempo e como a gente pode entregar as nossas vidas nesse tempo, certo? Sendo ele entregando no nosso tempo Yom, que seria no nosso dia diário. No dia diário ficou nas 24 horas do nosso dia, certo? No Cronos, que seria o amanhã, o depois, apesar de que a gente vê na palavra de Deus que a gente não precisa se preocupar com amanhã, certo? Porque buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Lucas 12 também. Lucas 12 também. Lucas 12 também. Mas também a gente vê que entregar o nosso tempo a Deus é essencial, certo? Sim. Entregar o nosso tempo a Deus é primordial para ter uma vida cristã condizente do que aquilo que é ser cristão, certo? E eu acho que administrar esse tempo pedindo a Deus, administrar esse tempo para que você possa orar, ler a Bíblia e passar o tempo com a sua família. Esses foram os exemplos que a gente deu, mas a gente pode ampliar isso, sei lá, para fazer pregações, levar a palavra, evangelizar, ser um missionário na região onde você mora. Aproveitar o tempo para que ele seja para Deus,
Irrelevante, né? Irrelevante, qualitativamente, certo? Administrando o nosso tempo, a gente consegue ampliar o que é ser cristão. Sim. Certo? De uma forma bem... Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, porque a busca do cristão é realmente se parecer com Cristo e a santidade, né? E tem algo muito legal que eu sempre me admirei na vida de João Batista. João Batista era um cara que ele era filho de sacerdote, tanto de pai quanto de mãe. Então, ele tinha direito também de ser sacerdote. Então, se ele quisesse ter tido o maior templo de todos os tempos, ele podia ter. Se ele quisesse ter 1000 discípulos, ele poderia ter. Só que ele falou, não, eu vou para o deserto, comer mel e garfanhoto. E aí, ele não estaria errado se ele tivesse o templo. Pelo contrário, seria bom ser sacerdote, ter 1000 discípulos, ter maior coisa. Só que foi uma escolha dele. Então, eu quero dizer isso. Se tratando de templo e escolher viver no deserto, que foi no caso de João Batista, mas trazendo para os dias de hoje, não é errado eu pegar meu sábado de férias e falar assim, cara, eu vou assistir Netflix o dia todo. Não está errado. Assim como não estaria errado João Batista escolher ser sacerdote. Mas o que acontece? Santidade não é abrir mão de coisas ilícitas, mas sim de coisas lícitas que eu posso fazer, né? Não é errado você jogar videogame o dia todo ou fazer, mas cara, você não está pecando, isso não é pecado. Mas é quando você, sei lá, fala, não, hoje eu vou jogar só 4 horas, eu vou assistir só 4 horas aqui e eu vou tirar um tempinho para Deus. É essencial que tenha esse tempinho mínimo. Realmente, os nazireus, que eram os sacerdotes da época, né? A Bíblia fala que eles abriam mão do vinho, né? Só que não só do vinho em si, porque o vinho e a uva, biblicamente, ela representa prazeres da vida. Então, eles abriam mão dos prazeres da vida. A galera fala, eles não casavam e tudo mais, mas não é porque era pecado casar ou não, é porque eles falavam, cara, eu posso casar, mas eu vou dar isso para Deus, sabe? E realmente tem isso. Você pode fazer o que você quiser, o tempo é seu, sendo pecado ou não. Mas mesmo não sendo pecado, você pode falar assim, cara, eu posso. Posso abrir mão de algum prazer meu para estar um pouquinho com Deus. Sim, mas isso se agrega a tudo na vida. A família, ao seu trabalho. Seja mordomo do seu... Tipo assim, pode ser o seu trabalho, cara. Você é bombeiro, você é engenheiro. Cara, eu vou fazer da melhor forma, assim. Eu vou ter aquilo que a gente falou da qualidade, né? Eu sei que pode ser um momento que eu não gosto do meu dia, mas eu vou fazer da melhor forma, sabe? Porque Deus que me deu esse tempo. Amém. Então, isso é o que a gente queria passar para vocês. Que vocês tenham entendimento de que o nosso tempo ele é muito amplo. Apesar de ser 24 horas parecer ser pouco, né? É muito se a gente souber administrar bem o nosso tempo, saber até colocar uma agendinha, escrever o que eu posso fazer no dia. Isso ajuda a gente a ter um dia mais produtivo até para quem está trabalhando e um dia mais qualitativo frente ao que a gente deve fazer como cristão e frente àquilo que a gente deve fazer perante Deus, certo? Então é isso que a gente queria falar. Agradecer a oportunidade ao nosso diretor Cássio e ao nosso pastor Marcos, por todos Obrigado. Nos permitir estar aqui. E a equipe de gravação e tudo mais. Então, é isso. Deus abençoe a semana de vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus e estudem. Dê tempo a Deus. E é isso aí. Bom domínio do tempo. Deus abençoe. Até mais. Falou.